Então, a gente começou o programa falando que o canalha honesto é uma espécie em extinção. Por que que o canalha honesto acabou? Por que que a gente não vê mais disso? Se a gente lembrar, como eu falava no começo, a frase do Nelson, um dia ainda teremos saudade do canalha honesto, eu acho que o Nelson percebeu um processo de radicalização da posição hipócrita. Ele percebeu isso. E ele percebeu, no momento em que ele vivia, que isso estava vinculado às modas da contracultura, né? Quer dizer, a mãe que achava lindo que o filho era um irresponsável e fumava maconha, e ela queria questionar o marido junto com o filho, e passava ridículo fazendo isso. E o moleque, na realidade, era um cretino, vagabundo, que não fazia nada, maconheiro, na época, né? Como era tratado. E, então, eu acho que tem um elemento em que o Nelson percebeu na contracultura um crescimento de um discurso cada vez mais falso em nome da liberdade, em nome da igualdade, em nome da superação de preconceitos. E, do outro lado, do ponto de vista do Nelson, também acho bastante claro, ele percebeu que a política iria crescer a tal ponto que todo mundo iria estar preocupado em estar do lado do bem na política. Por isso que o Nelson comenta, assim, da época dele, alguns, eu não vou citar nomes, mas eu lembro os nomes que ele citava, de poetas, dramaturgos, né? Em que ele dizia que naquela época, então, ninguém precisava mais ser criativo quando era um artista. Bastava ter uma ideologia política. Ou seja, hoje basta você fazer um discurso que vai muito bem com políticas identitárias, com combates a preconceitos. Você pode ser um enorme canalha. Certo? Você pode ser uma pessoa extremamente o contrário do que a imagem que você passa é, mas você não estará correndo riscos. Então, eu tenho a impressão que esse processo de fechamento, de todo mundo cada vez mais achar que está realizando bem, de que está identificado com o bem, uma ideia de uma clareza de orientações políticas em relação a isso, ajudou a matar a figura do canalha honesto. Eu acho que isso que o Nelson pensava. A canalice, então, deu lugar à hipocrisia, a canalice Cada vez honesta. maior, cada vez maior. Então, o sujeito que, então, pega a famosa cunhadinha, né? Que é claro, quando o Nelson fala o segredo do casamento feliz é a cunhada mais jovem, é claro que ele não está fazendo um discurso de pegue sua cunhada mais jovem. Ele está falando dessa fronteira entre a fantasia e o proibido, e o pecado, e aquilo que faz de você um canalha se você pegar sua cunhada mais jovem, certo? E ele está falando desse universo da fantasia, que hoje é completamente proibido. Você só pode ter uma fantasia politicamente correta. E hoje não é nem mais politicamente correta, é juridicamente correta, porque senão você toma processo. Certo? Então, esse estreitamento dessa fronteira meio cinzenta, né, que foi caminhando cada vez mais em direção... Porque a gente sabe que muito da moral pública, a substância é a hipocrisia. Então, a hipocrisia ficou maior. E o Nelson percebeu isso. E eu acho que isso elimina a figura do canalha honesto. E, antes de tudo, porque você precisa ter humor. E o humor está acabando, como a gente sabe.